Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que Jesus disse ser impossível aos homens. Esse texto está aqui em Marcos, no capítulo 10, e o versículo 27. Jesus, fitando o olhar nos discípulos, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Existem algumas palavras semelhantes em outras partes da Bíblia, mas isso é dito aqui: impossível aos homens é possível para Deus. E isto, como uma afirmação genérica, é utilizado em muitas falas e em muitos contextos. Mas vamos procurar caracterizar aqui este contexto específico no qual Jesus falou isso. O que é, afinal de contas, que vem ser impossível para os homens. Vamos ler um pouquinho antes do versículo 23. O assunto estava relacionado a um jovem rico que procurou Jesus querendo o caminho da salvação. Isso me faz lembrar da minha juventude, quando eu dirigia, isso tem 50 anos atrás, quando eu dirigia um trabalho chamado Clube Bíblico, que na Zona Sul do Rio de Janeiro fazia o maior sucesso. Nós reuníamos muitos jovens, eu era o líder daquele trabalho e me sentia muito feliz. Havia muitos frutos e resultados e muitos jovens se convertiam. Eu estava verdadeiramente muito empolgado com aquilo. Mas, em determinada ocasião, eu fui convidado para uma palestra num grupo católico, de jovens católicos. E eu fui. Era um pastor presbiteriano que estaria falando, Jonas Rezende, estaria falando. E eu fui lá. Não tinha muita coisa boa na fala dele, não. Mas encontrei jovens, fiz contato, conversei com outros jovens. Minha intenção era aumentar o diálogo e ter oportunidade de convidar jovens dali para estarem comigo. Mas a maior parte do meu tempo se concentrou num antigo colega de escola, que por coincidência era uma pessoa milionária. O pai dele, um sírio-libanês, era dono de muita coisa no Espírito Santo. E a família ainda é hoje super rica, dona de muita coisa lá no Espírito Santo, talvez dos principais empreendimentos. E esse rapaz tinha sido colega nosso na escola e estava ali. Eu, conversando com ele, abri o coração: você também gosta das coisas de Deus? Porque para mim, um rico gostar das coisas de Deus era algo impossível. E aquilo aconteceu. Eu perguntei a ele, ele disse: por que não? Eu também quero a Deus. Então tá bom, eu dirijo uma reunião de jovens, você quer estar comigo lá? Ah, vou sim, que legal, como é que é, onde é? Eu falei: olha, eu vou te dar o endereço, reúne sábado à noite. Ah, sábado à noite, que covardia. E a conversa acabou por ali. Por que covardia? Peraí, sábado é a melhor programação para carne, para o pecado, badalação, festa, sair com menina, isso e aquilo. Ele estava disposto a buscar a Deus com a sobra do tempo, se não tivesse mais coisas que fazer, coisas mais importantes, se não tivesse outros compromissos, até ele iria. Como aquela reunião, que era um dia da semana. Mas no sábado à noite, não, aí é covardia. Eu quero Deus assim, com a sobra do tempo. Se tiver que dar prioridade, um dia importante para ele, não, isso não.
Isso é covardia. Eu nunca mais me esqueci daquilo. Mas também não tive mais oportunidade com ele. Uma outra eu tive no shopping dele, entre muitas outras coisas, que ele tinha o maior shopping, era dele. E então eu encontrei com ele lá, mas aí não tive muita oportunidade, conversei filigranas e coisas leves, não consegui me aprofundar, ele também muito ocupado e já não tinha mais tempo para isto. Bom, eu vou ler aqui a respeito do que Jesus disse a respeito do jovem rico. Então eu posso dizer, eu conversei uma vez, tive um colega na escola e conversei uma vez com um jovem rico. Depois até tive uma outra oportunidade com ele já como um empresário e de posse de grande riqueza. Jesus, olhando ao redor dos seus discípulos, disse, olhando o jovem rico indo embora, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Isto é um assunto sério, uma afirmação de Jesus, não caracterizando uma impossibilidade, mas dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E ele continuou, porque os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer, filhos, é difícil, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Interessante, tem uma interpretação que diz que a portinha pequena das ovelhas, depois que os portões eram fechados no entardecer do dia, anoitecendo, as grandes portas eram fechadas, mas as pessoas que chegavam atrasadas entravam por aquela portinha, era chamada a porta das ovelhas, e era então chamada de agulha. Uma ovelha entrava ali, mas um camelo não dava para entrar, tinha que ficar do lado de fora da muralha. Só que essa interpretação até é verossímil, mas não tem base histórica, comprovação nenhuma de que aquela porta se chamasse agulha. A minha interpretação é um pouco diferente. Camelo é o nome de uma corda que até hoje se usa em navios, uma corda grossa chamada de camelo, em embarcações. Uma corda grossa chamada de camelo em embarcações. Até hoje, na marinha mercante, não sei se na marinha de guerra também, mas agulha é agulha mesmo. Então, passar uma corda grossa por uma agulha é uma impossibilidade. Ninguém vai conseguir. Pois é, os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem é que pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pois é, passar uma corda grossa por uma agulha é impossível aos homens, mas sei lá, Deus pode fazer alguma coisa diferente acontecer. Eu me lembro que um pai, uma vez, já velho, perto de morrer, tinha muitos filhos, chamou os filhos, reuniu e disse, eu quero ensinar para vocês uma lição. Pegou um feixe de varinhas, amarrou bem e disse, quebra o feixe. O filho mais velho pegou, tentou, não conseguiu. O segundo, não. O terceiro, também não. Os outros já nem tentaram muito. Passou por 10 filhos, lá a quantidade toda de filhos. Ninguém conseguiu quebrar as varinhas. E o pai disse, bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que se quebra. Pegou o canivete, cortou a imbira que amarrava o feixe e pegou uma por uma e quebrou. Os filhos olhando para ele disseram, bom, assim até eu, claro. O pai quis dizer, essa é a lição que eu quero passar para vocês. Se vocês estiverem unidos, ninguém vai conseguir vencer vocês, quebrar vocês. Mas se vocês estiverem desunidos, qualquer um, até um velho como eu, vai
quebrar um por um e vai vencer vocês. Isso vale para o Evangelho. A força está na unidade. A unidade testifica de Deus. E Deus já tinha dito, olha, quando vocês estiverem em obediência, um vai perseguir a 1000 e 2 vão perseguir a 2000. Não, 2000 não, 10.000. E essa é a matemática de Deus. O Senhor trabalha na unidade. Pois Deus é Deus. O que é impossível aos homens até pode ser possível para Deus. Por exemplo, o milagre de um rico se converter. A história tem testificado alguns poucos casos disto. Alguém deixar a sua riqueza e se converter. Já houve casos. Para os homens é impossível. Mas por que Jesus diz que para os homens é impossível? Então, mais adiante, os discípulos já tinham dado o testemunho de que tinham deixado tudo, embora eles não fossem ricos, mas o que eles tinham materialmente, eles tinham deixado para seguir a Jesus. Jesus elogiou, muito bem, fizeram bem. E logo a seguir o Tiago e o João quiseram pedir a ele que na glória, quando o poder dele se manifestasse, que eles se assentassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Eles eram irmãos entre si e provavelmente primos carnais de Jesus. Eles queriam ter esse privilégio. Então, por que é impossível aos homens um rico se converter? Porque nós conhecemos a natureza humana e o coração humano é difícil deixar algo que é importante para nós por causa de Jesus. Quando o Espírito Santo age, faz um milagre, isso se torna possível. Mas quanto mais a gente tem, mais a gente se apega àquilo que tem. Você já percebeu isso? Quanto mais a gente tem, mais a gente se apega àquilo que tem. Tem não, a gente pensa ter. Porque tem hoje, se a gente morrer, amanhã já não tem mais nada. A gente tem hoje, mas se o bandido levar, o ladrão levar, e a traça roer, então daqui a pouco a gente já não tem nada. Mas a gente pensa que tem. E se tem muito, a gente pensa que tem muito e é muito difícil a gente deixar. O Evangelho exige que você deixe tudo que é importante, família, para começar, o seu eu, família, casa, pai, mãe, irmãos e irmãs. Para ser discípulo de Jesus, tem que deixar tudo, tomar a cruz. Isso não é fácil, só um milagre. As igrejas estão cheias de gente que não morreu para o mundo, não tomou a cruz. Eles querem ser crentes, querem conviver a vida cristã com a sua situação no mundo. E eles acham que isso é possível. Pois é, mas deixar a riqueza para os homens é muito difícil, praticamente impossível. Mas esse milagre precisa acontecer para que a pessoa seja salva. Eu acredito que sem deixar pai, mãe, irmãos e irmãs e o mundo e o seu próprio eu, você não pode ser salvo. Se você não deixar as suas riquezas, você não pode ser salvo. Não são todos os crentes que vão ser salvos. Vão ser poucos dos crentes que vão ser salvos por causa disto. Tem muito a desejar, a sonhar e a querer aqui no mundo e na carne. Mas eles têm que deixar tudo isso para colocar Deus em primeiro lugar. Você está nesse grupo?